Você abre os olhos e tudo que o cerca é uma paisagem agradável de dunas rolantes que levam a um lago tranquilo. A superfície do lago ondula levemente, quebrando o reflexo das nuvens brancas flutuando lentamente por cima. Do outro lado do lago, fortes chuvas esculpem os arredores e parecem que o pôr do sol está prestes a começar, porque todo o céu está pintado da cor de uma abóbora. Bem-vindo à superfície da maior lua de Saturno, Titã. É o segundo maior satélite do Sistema Solar, logo depois do Ganímedes de Júpiter, com um diâmetro que o coloca à frente até mesmo de Mercúrio e Plutão. A maior lua de Saturno, Titã, pode conter vida. Os cientistas descobriram. Com sua atmosfera significativamente espessa, rica em nitrogênio e oceanos de água salgada, sob uma camada de gelo rígido, Titã é o mundo mais parecido com a Terra que já encontramos. Além disso, embora Titã seja um satélite de Saturno, tem todos os atributos de um planeta de pleno direito. Nuvens, chuva, rios, lagos e até mesmo um oceano subterrâneo de água salgada. A busca de mundos extraterrestres adequados para a vida há muito tempo tem sido um tópico de interesse para os cientistas. Embora o planeta Marte atraia a maior parte das atenções, descobriu-se que existem mundos no Sistema Solar muito mais interessantes a este respeito do que o planeta Vermelho. As informações hoje disponíveis para os cientistas, obtidas da missão espacial Cassini, apoiam a existência de uma versão da vida no Titã como real. Embora tenhamos aprendido algumas coisas surpreendentes sobre o Titã, ainda há muitas perguntas sobre este satélite. Caro viajante, bom dia! Hoje partimos para uma viagem além da borda da cintura de asteroides, em direção ao gigante anelado, para descobrir um mundo com características incríveis. Antes de começarmos uma nova aventura, lembre-se de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para que você não perca nada. Obrigado a todos vocês e tenham uma viagem segura. Descoberto pelo astrônomo holandês Christian Huygens em 25 de março de 1655 e batizado em homenagem às antigas divindades mitológicas gregas, Titã é a lua mais interessante de Saturno, a segunda maior de nosso sistema solar e a única com uma atmosfera densa. A verdadeira natureza da maior lua de Saturno era um mistério até que a nave espacial Cassini visitou o sistema do planeta gigante, fazendo 127 avionetas próximas de Titã. A Cassini também enviou uma pequena sonda de pouso para Titã em 2005, a Huygens da Agência Espacial Europeia. Esta sonda nos ajudou a desvendar os segredos da superfície de Titã. O tamanho desta lua rivaliza com o dos planetas do Sistema Solar. O corpo tem um diâmetro de 5.151 quilômetros, que é maior que Mercúrio, 4.879 quilômetros. Ligeiramente menor que Marte, 6.779 quilômetros, e quase 50% mais largo que a Lua. A massa de Titã é 1,345 vezes 1.023 quilos, 45 vezes menor do que a massa de nosso planeta. O satélite de Saturno é o segundo satélite mais maciço do Sistema Solar, depois do Ganímedes de Júpiter. Apesar de seu tamanho e peso impressionantes, Titã tem uma baixa densidade de apenas 1,88 gramas por centímetro cúbico. Em comparação à densidade do planeta pai, Saturno é de 687 km por metro cúbico. Os cientistas identificam um fraco campo gravitacional no satélite.
A atração gravitacional na superfície de Titã é 7 vezes mais fraca que os parâmetros da Terra, e a gravidade na superfície do satélite é aproximadamente a mesma que na Lua, a 1,35 contra 1,62 na Lua. Uma característica de Titã é sua posição no espaço. O maior satélite de Saturno orbita seu planeta-mãe em uma órbita elíptica a uma velocidade de 5,5 km por segundo, fora da região dos anéis de Saturno. Além disso, a distância média entre Titã e Saturno é de 1,22 milhões de quilômetros. O sistema inteiro está a uma distância de 1,43 bilhões de quilômetros do Sol, que é 9,5 vezes a distância entre nossa estrela central e a Terra. Como resultado, leva cerca de 80 minutos para que a luz solar chegue a Titã. Portanto, devido à sua grande distância, a luz solar nesta lua é cerca de 100 vezes mais fraca do que na Terra. Como nossa lua, Titã sempre enfrenta Saturno de lado. Titã leva 15 dias terrestres e 22 horas terrestres para completar uma órbita ao redor de Saturno. Saturno leva cerca de 29 anos terrestres para orbitar o Sol. Como Saturno e seus satélites têm um ângulo de inclinação do eixo de rotação relativamente alto em relação ao eixo elíptico, existem estações na superfície de Titã. É claro que cada uma dessas estações dura mais de 7 anos terrestres. Cada um deles em Titã segue o mesmo calendário de Saturno. As estações duram mais de 7 anos terrestre, mas devido à excentricidade orbital de Saturno, o verão do norte e o inverno do sul duram mais que seus opostos. Um ciclo completo dura 29 anos terrestres. Além disso, a cada 7,5 anos terrestres no satélite de Saturno, o verão é substituído por um período de inverno frio. De acordo com observações astronômicas, o outono está atualmente no lado de Saturno de Titã. Atualmente, o satélite se esconde dos raios solares atrás do planeta-mãe. Por isso, o outono titânico é substituído por um longo e feroz inverno. As temperaturas na superfície do satélite variam entre -140 e -180 graus Celsius. Os dados obtidos pela sonda espacial Huygens revelaram um fato curioso. A diferença entre as temperaturas polar e equatorial é de apenas 3 graus. Isto se deve à presença de uma atmosfera densa que impede os efeitos do Sol sobre a superfície de Titã. No inverno, a superfície do satélite é coberta com neve etano, partículas de vapor de água e amoníaco. Quanto à estrutura interna de Titã, como em todos os planetas terrestres rochosos, os cientistas acreditam que Titã tem um núcleo sólido, não de ferro-níquel, como nos 4 primeiros planetas do Sistema Solar, mas de rocha. Esta é apenas uma pequena parte do que sabemos sobre Titã. Há ainda muitas surpresas a serem descobertas, seja nos campos da astronomia, climatologia, glaciologia ou microbiologia, que poderiam ser reveladas por futuras missões espaciais. Até a chegada da missão internacional Cassini-Huygens a Saturno em 2004, as luas naturais de Saturno eram um profundo mistério. Em 14 de janeiro de 2005, este mistério começou a se dissipar lentamente quando o pousador Huygens aterrissou na superfície da maior lua de Saturno, Titã. Por mais de uma década, a nave espacial Cassini tem compartilhado as maravilhas de Saturno e sua família de luas geladas, levando-nos a mundos incríveis. A missão Cassini levantou o véu da neblina do planeta. Durante 4 anos, a espaçonave orbitou Saturno, tirando fotografias sequenciais de seus satélites, incluindo Titã. A sonda Cassini usou uma câmera com filtro infravermelho e um radar especial para procurar a Lua.
As fotos foram tiradas de diferentes ângulos, a uma distância entre 900 e 2.000 quilômetros da superfície do satélite. Após 7 anos de voo, através das extensões do Sistema Solar, a estação entregou a sonda espacial Huygens para Titã. O pousador penetrou nas densas camadas da atmosfera de Titã e caiu de paraquedas por 2,5 horas. Durante este tempo, a equipe da sonda estudaram a composição da atmosfera do satélite e fotografaram sua superfície a partir de altitudes de 150, 70, 30, 15 e 10 quilômetros. Após uma longa descida, a nave espacial pousou na superfície gelada de Titã em 14 de janeiro de 2005. Após o pouso na Lua, Huygens operou por 72 minutos, transmitindo muitas informações úteis diretamente à Terra a partir da superfície via Cassini. A partir das imagens obtidas pela nave espacial Cassini e pela sonda Huygens, uma equipe de pesquisadores produziu um mapa de Titã. Os resultados obtidos pelos cientistas da nave espacial Cassini e Huygens em operação têm se mostrado inestimáveis. Antes destas imagens, Titã apareceu ao mundo como um satélite distante com uma vasta extensão de gelo em sua superfície. Mas o estudo detalhado subsequente de sua superfície mudou o pensamento sobre Titã. Em imagens tiradas com a sonda Huygens, a superfície do satélite de Saturno, composta principalmente de gelo sólido de água e camadas sedimentares da natureza orgânica, poderia ser distinguida em detalhes. Além disso, descobriu-se que a atmosfera densa e impenetrável deste satélite distante tem quase a mesma composição que a da Terra. Após 20 anos no espaço, a espaçonave está ficando sem combustível. Como explicou a NASA, para proteger as luas de Saturno, Cassini foi enviada ao gigante anelado, uma missão final e ousada que selou seu destino. Em 15 de setembro de 2017, a espaçonave completou sua missão e queimou na atmosfera do gigante do gás. Em 2019, a NASA escolheu a missão Libélula para explorar este estranho mundo em 2027. Como seu nome sugere, a missão constituirá de uma espécie de helicóptero robótico que sobrevoará a superfície do satélite como uma versão maior do drone Ingenuity atualmente explorando Marte com o rover Perseverance. A equipe científica da missão Dragonfly definiu suas metas e objetivos. De fato, sua principal tarefa será estudar os processos químicos que ocorreram na Titã, principalmente aqueles que poderiam ter ocorrido na Terra antes do aparecimento da vida. Além disso, a libélula procurará por sinais bioquímicos que possam indicar qualquer tipo de vida passada ou presente. As características do Titã permitirão que a libélula voe confortavelmente sobre a superfície do satélite com consumo mínimo de energia. De fato, a atmosfera densa, mas não muito turbulenta do satélite e a baixa gravidade permitirão que a libélula voe em um padrão convencional multirotor para voos curtos de lugar para lugar e explore diferentes áreas da superfície. A equipe escolheu um local de desembarque que lhes permitirá acessar os locais onde se encontram as respostas a todas estas perguntas. Inicialmente, a libélula pousará em 2034 em Shangri-La, um vasto campo de dunas próxima ao equador de Titã, que é um local seguro e interessante para os cientistas colherem amostras de sedimentos orgânicos e depois explorarem áreas próximas para amostras de água gelada. A sonda ficará em cada local durante um dia inteiro em Titã, cerca de 16 dias terrestres, antes de decolar e se mudar para um novo local. Eventualmente irá para a cratera Selk,
Uma cratera de 90 km de largura que pode mostrar sinais de mistura de água com matéria orgânica na superfície, onde estudará rochas mais antigas e profundas para evidências de reações probióticas. A sonda planetária deverá percorrer um total de cerca de 160 km durante sua missão de 3 anos. Isto é quase o dobro da distância percorrida por qualquer rover que já existiu. Como resultado, as imagens e os dados que vamos obter podem ser alguns dos mais impressionantes que já vimos. Após décadas de tentativas fracassadas de encontrar um mundo em nosso sistema solar que se assemelhe à nossa Terra, as informações sobre Titã deram esperança à comunidade científica. Esta semelhança foi revelada em 2005, quando a sonda automatizada Huygens pousou na superfície do satélite. Ao longo de 72 minutos, a câmera e a câmera de vídeo da espaçonave transmitiram uma imagem da superfície de Titã e outras imagens de vídeo deste mundo distante de volta à Terra. Embora este corpo cósmico seja uma lua de Saturno, ele tem todos os atributos de um planeta por si só. Nuvens, chuvas, rios, lagos e até mesmo um oceano subterrâneo de água salgada. Com seus mares de metano e atmosfera espessa, Titã é em todos os sentidos o mundo mais parecido com a Terra que já encontramos. Em geral, a atmosfera é um casulo de moléculas de gás que envolve todo o planeta. De fato, a atmosfera terrestre nos protege da radiação solar nociva e também contribui para a redistribuição de calor e mistura de gás, o que, em última análise, tem um grande impacto sobre a biosfera. Nosso sistema solar é o lar de mais de 180 luas, mas Titã é o único por ser a única lua com uma atmosfera densa. As luas do sistema solar também têm atmosferas, mas elas são frequentemente tão sutis que sua existência pode ser negligenciada. Mas Titã se destaca do resto. Sua atmosfera é literalmente titânica. É tão denso e opaco que durante séculos tem impedido os cientistas de avaliar o verdadeiro tamanho do satélite. Foi em 1944 que o astrônomo Gerard Kuiper descobriu o envelope gasoso de Titã usando um novo e poderoso telescópio. Mas foi somente com o envio da nave espacial Huygens que os cientistas puderam revelar a superfície do satélite, que havia sido tão cuidadosamente escondida por mais de 350 anos. A atmosfera de Titã é mais parecida com a da Terra do que qualquer outra. Ela é composta principalmente de nitrogênio, cerca de 95%. Para comparação, o teor de nitrogênio da atmosfera da Terra é de cerca de 78%. Os 5% restantes do envelope gasoso de Saturno são metano e outros compostos de carbono. Na superfície de Titã, a pressão atmosférica é cerca de 60% maior do que na Terra, o que é equivalente à mesma pressão que uma pessoa sentiria ao nadar cerca de 15 metros abaixo da superfície de um oceano na Terra. Como Titã é menos maciço que a Terra, sua gravidade não mantém seu envelope gasoso tão apertado, de modo que a atmosfera se estende 10 vezes mais que a nossa, quase 600 km de espessura. A composição do gás atmosférico é cerca de 95% de nitrogênio, 5% de metano e uma pequena quantidade de etano, compostos de acetileno, propano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hélio e ciano. Deve-se notar que cada camada da atmosfera tem sua própria composição e concentração. Elevado na atmosfera de Titã, as moléculas de metano e nitrogênio são separadas pela luz ultravioleta do Sol, e as partículas de alta energia são aceleradas no campo magnético de Saturno.
Partes dessas moléculas se recombinam para formar vários produtos químicos orgânicos e muitas vezes incluem outros elementos essenciais para a vida. Alguns dos compostos formados como resultado desta separação e processamento de metano e nitrogênio criam uma espécie de smog. Uma névoa laranja espessa que torna a superfície da Lua difícil de ver do espaço. A origem da atmosfera de Titã continua sendo um mistério. Alguns pesquisadores argumentam que o amoníaco, na forma de gelo, foi fornecido por cometas e convertido em nitrogênio por colisões ou processos fotoquímicos. Em outra hipótese, os cientistas se concentram em outro componente comum dos cometas, que são compostos orgânicos simples. Na verdade, os 5% restantes da atmosfera de Titã são quase inteiramente metano. Está sendo constantemente retirado de circulação, transformado em moléculas maiores e mais pesadas e depositado na superfície do satélite. Portanto, as reservas de metano, como os cientistas têm sugerido, devem ser constantemente reabastecidas. Para confirmar sua hipótese, os cientistas revisaram os dados obtidos pela sonda europeia Rosetta, que se aproximou do famoso cometa Chury alguns anos atrás. Os cometas são corpos primitivos formados no início do sistema solar, e muitos deles poderiam até fazer parte de corpos maiores, planetas e satélites. De fato, rochas densas, ricas em matéria orgânica, podem ser encontradas em seu subsolo. Os cientistas simularam tal cenário, demonstrando que o material orgânico incorporado no Titã, desta forma, pode se decompor constantemente sob a influência da alta temperatura e pressão em suas profundidades. Este processo contínuo leva à liberação de gás, principalmente metano, que se infiltra na superfície. De acordo com os cálculos dos autores, esta hipótese pode explicar cerca da metade da massa total de nitrogênio acumulada na atmosfera densa e misteriosa do satélite. Uma característica da atmosfera de Titã é seu efeito antiterrestre. A presença de moléculas de hidrocarboneto orgânicos nas camadas inferiores da atmosfera neutraliza o efeito estufa criado por uma enorme concentração de metano. Como resultado, a superfície de um corpo celestial é uniformemente resfriada pela presença de hidrocarbonetos. Os mesmos processos e o campo gravitacional de Saturno determinam a circulação da atmosfera de Titã. Este quadro contribuiu para a formação de processos climáticos ativos na atmosfera da Lua de Saturno. Deve-se notar que a atmosfera de Titã está constantemente perdendo peso. Isto se deve à ausência de um forte campo magnético no corpo celeste que não é capaz de conter a concha ar-gás, que está sob a constante influência do vento solar e das forças gravitacionais de Saturno. Até o momento, a pressão atmosférica no satélite do gigante anelado é de 1,5 bar. Isto se reflete invariavelmente nas condições climáticas, que mudam com a concentração de gases na atmosfera de Titã. A criação das condições climáticas em Titã é impulsionada principalmente por nuvens densas, que, ao contrário das massas de ar terrestres, são constituídas por compostos orgânicos. Estas nuvens são formações atmosféricas que são a fonte de precipitação no maior satélite de Saturno. Devido às baixas temperaturas, a atmosfera do corpo celestial é seca. Além disso, a maior concentração de turvação foi encontrada nas regiões polares. Além disso, devido às baixas temperaturas, a umidade da atmosfera é extremamente baixa, de modo que a precipitação em Titã é de cristais de gelo de metano e geada, composta de nitrogênio, etano e compostos de amônia. Por outro lado, os pesquisadores acreditam que, como na Terra, há uma mudança climática global em Titã. A nave espacial Cassini detectou uma trovoada na atmosfera de Titã em setembro de 2010. Para entender como esta nuvem poderia ter se formado na superfície de Titã, pesquisadores da Universidade da Califórnia modelaram um modelo climático global da atmosfera de Titã em 3D.
Acontece que o clima de Titã é muito semelhante ao da Terra, nos trópicos e ao redor do Equador. De fato, as ondas planetárias que formam tempestades na superfície de Titã são muito semelhantes às tempestades que ocorrem nos trópicos de nosso planeta, embora nossas tempestades sejam consideravelmente menos intensas. A superfície de Titã é um dos lugares mais parecidos com a Terra no sistema solar, embora as temperaturas sejam muito mais baixas e a própria superfície tem uma composição química diferente. A superfície de Titã é um objeto extremamente curioso do ponto de vista geológico. Em Shangri-La, uma enorme planície próxima ao equador de Titã, existem dunas que cobrem cerca de 13% da superfície de Titã e são facilmente confundidas com dunas na Namíbia. Naquele país africano, as montanhas de areia podem atingir 300 metros de altura, enquanto em Titã as dunas são um pouco mais modestas, subindo de 100 a 175 metros. No entanto, estas dunas não são de areia. Eles são feitos de grãos de hidrocarbonetos negros e pedaços de metano e etano congelados. Tudo se parece com borras de café. Para explicar a formação dessas dunas, os cientistas utilizaram dados meteorológicos da nave espacial Huygens, que mostram que os demônios do pó podem contribuir para a formação da superfície de Titã. Titã contém muita matéria orgânica em suspensão, que se forma a partir de radicais que surgem quando o nitrogênio e o metano são quebrados pela luz solar e depois depositados como areia. Os grânulos de areia na superfície de Titã variam em tamanho de 5 a 200 micrômetros. O processo de envelhecimento das rochas da Lua contribui significativamente para seu aspecto. A Estação Interplanetária Cassini tem registrado várias tempestades de poeira ativa nas regiões equatoriais de Titã. Isto significa que a Lua tem uma semelhança interessante com Marte. A presença de um ciclo ativo de poeira e a possibilidade de demônios de poeira que levam à formação de dunas. Em um estudo, cientistas da Universidade de Idaho tentaram testar se tais demônios do pó podem realmente existir na atmosfera de Titã. Para isso, os pesquisadores estudaram os dados obtidos pela nave espacial Huygens, que pousou na superfície da Titã pela primeira vez em janeiro de 2005. Ao estudar os parâmetros de pressão, temperatura e velocidade do vento, os cientistas descobriram que estes fenômenos atmosféricos desempenham um papel fundamental na formação das chamadas formas eólicas, neste caso dunas. Os demônios de poeira de Titã podem ter até 500 metros de diâmetro e a velocidade do vento tangencial no olho do diabo pode ser de vários metros por segundo. Isto é suficiente para levantar os grânulos de areia. Os cientistas esperam que, em 2034, eles possam confirmar suas descobertas com a missão espacial Dragonfly, que deve pousar em Titã. Em outro contexto, sob um denso manto de metano, as lentes fotográficas e câmeras da nave espacial Huygens descobriram continentes inteiros separados por numerosos lagos e mares. Outra semelhança notável entre a superfície da Terra e a de Titã. Entretanto, essas formações, algumas das quais são tão grandes quanto os grandes lagos da América do Norte, não são feitas de água, mas de metano. Além disso, é o gás que flui através da superfície de Titã que causa as colinas e vales, semelhante ao White Canyon de Utah. Assim como na Terra, existem muitas formações rochosas e montanhosas nos continentes. Existem fendas e depressões profundas. Estes são substituídos por vastas planícies e vales. Por outro lado, as rochas espalhadas na superfície do Titã também são familiares. Entretanto, eles são feitos de gelo de água que tomou esta forma no ambiente incrivelmente frio da Lua. Apesar de sua natureza fria e pedregosa, o satélite está em fase ativa e são observados processos tectônicos. Isto é facilitado pelas forças das marés causadas pela gigantesca gravidade de Saturno.
Os cientistas também suspeitam da existência de vulcões em Titã. No entanto, em vez de rocha derretida, eles irão vomitar água líquida. Na superfície do Titã, você pode às vezes se sentir em casa observando as nuvens flutuando no céu, às vezes derramando chuva de metano sobre a superfície do satélite. Nenhum outro mundo no sistema solar além da Terra tem tal atividade líquida em sua superfície. A variedade de formas de aterros sanitários na Lua de Saturno é surpreendente. Os cientistas explicaram como a poeira orgânica macia se transforma em grãos de areia e rocha, e como ventos e chuvas formam dunas e esculpem desfiladeiros. Titã, a grande lua de Saturno, é o único corpo conhecido no sistema solar fora da Terra que tem um ciclo fluido sazonal. Os cientistas da Universidade de Stanford mostraram como este ciclo fluido, combinado com o ciclo sedimentar, pode explicar a diversidade da paisagem de Titã. À distância, Titã parece a Terra. É cercado por dunas no Equador, as planícies dominam nas latitudes médias e os lagos e desfiladeiros são encontrados nos polos. Graças ao casulo de atmosfera densa, chove e os ventos sopram. Mas ao invés de água, o metano líquido flui sobre Titã, e o vento de nitrogênio capta as dunas de hidrocarbonetos. Isto porque as propriedades mecânicas desta areia são muito diferentes das propriedades das rochas sedimentares de silicato usuais que cobrem a Terra. A principal diferença é que as partículas de hidrocarbonetos são muito menos duráveis e devem ser rapidamente reduzidas a pó, enquanto que são necessários grânulos relativamente grandes para formar dunas. A questão é, como esses compostos orgânicos mais simples mantêm seu tamanho? Na Terra, rochas e minerais silicatos são decompostos em pequenas partículas pela erosão. O vento e as correntes de água levam essas partículas para locais de sedimentação, onde a pressão, as águas subterrâneas e às vezes o calor fazem com que as partículas se repreendam em forma de pedra. Os cientistas sugerem que um ciclo similar deveria existir no Titã. É evidente que também aqui, as forças da natureza estão transformando as rochas em areia e poeira. Entretanto, não se sabe como o pó é transformado de volta em rochas e areia para as dunas. Os ooides, grãos esféricos de tamanho milimétrico, frequentemente encontrados nas águas rasas dos mares tropicais, têm ajudado a responder a esta pergunta. Estes grãos têm a particularidade de serem formados por precipitação química. O carbonato de cálcio da água é depositado em camadas sobre os grãos de areia comum. As partículas se esfregam umas contra as outras e se decompõem, onde o carbonato de cálcio retorna à água e é depositado novamente. O processo de destruição e formação compensam uns aos outros e as partículas retêm seu tamanho. Os pesquisadores sugeriram que, da mesma forma, em Titã, as partículas de poeira se fundem, formando grãos de areia e rocha, que depois são esmagados pelo vento. Com isto em mente, a equipe de cientistas modelou o ciclo de migração sedimentar utilizando dados climáticos e atmosféricos coletados pela missão Cassini. Acontece que o processo de derretimento, padrões de vento e precipitação explicam a diversidade das paisagens. Os ventos mais fortes sopram na cintura equatorial, de modo que rochas sedimentares são constantemente destruídas e dunas são formadas. Nas latitudes médias, o vento é muito mais fraco, mas a umidade é mais alta e as partículas derretem rochas densas que formam planícies. Nos postes, as chuvas e os rios esculpem profundos cânions e labirintos nas rochas, uma forma de relevo semelhante ao cárcico na Terra. Os instrumentos da Cassini capturaram enormes sistemas de nuvens e escurecimento na superfície da Titã. A melhor explicação para isto é a umidade que tem chovido e inundado grandes áreas. É claro que, neste caso, não se trata de água, mas de metano líquido. Observações da sonda Cassini mostraram que, à medida que as horas de luz solar aumentam, a circulação das massas atmosféricas também muda, gerando poderosas nuvens sobre as regiões equatoriais do satélite.
Eles estão saturados com metano, que desempenha o mesmo papel na atmosfera muito fria de Titã que a água desempenha na atmosfera terrestre. Com o tempo, as nuvens espalham a chuva que enche os lagos de hidrocarbonetos líquidos. Cassini também descobriu lagos similares nas regiões subpolares da Lua de Saturno durante uma pesquisa por radar, mas observações recentes forneceram fortes evidências de que depósitos sazonais ou permanentes de substâncias líquidas podem existir nas regiões equatoriais de Titã. O equador de Titã foi anteriormente pensado para ter um clima muito seco. Aparentemente, o clima de Titã é semelhante ao dos trópicos da Terra. Como é sabido, nas regiões tropicais da Terra, que recebem muita luz solar, cria-se uma zona de updraft e formam-se nuvens ao redor do planeta. Em Titã, isto ocorre nas regiões equatoriais durante a mudança de estação. No verão e no inverno, quando a precipitação cai nas regiões polares do satélite, a seca se instala no Equador. Não é surpreendente ver algo tão familiar como chuvas fortes, tempestades e mudanças climáticas sazonais em um satélite distante e frio. A semelhança de Titã com nosso planeta vivo é confirmada pela presença de uma estrutura líquida. Na maior lua de Saturno, Titã, lagos e marés de hidrocarbonetos líquidos foram descobertos. Durante seu último voo de Titã, a nave espacial Cassini forneceu uma visão sem precedentes desses lagos de metano. Em um artigo publicado na revista Nature Astronomy, os pesquisadores relatam que alguns desses lagos têm mais de 100 metros de profundidade e são alimentados por chuvas de metano há milhares de anos, enquanto outros têm apenas alguns milímetros de profundidade e existem por apenas uma estação. Além da Terra, Titã é o único objeto no Sistema Solar com clara evidência de líquido estável em sua superfície. Mas este líquido não é água, mas hidrocarbonetos como o metano. Devido às baixas temperaturas, que em média menos 180 graus durante o dia, estes hidrocarbonetos são estáveis na superfície. Entretanto, apesar das diferenças óbvias, existem semelhanças impressionantes entre Titã e Terra. Como o ciclo da água na Terra, Titã também tem um ciclo hidrológico completo do metano, ligando a atmosfera, superfície e interior do satélite. Os pesquisadores sugerem que os lagos de Titã existem há milênios e foram criados pelas chuvas de metano que dissolveram as rochas superficiais. Os especialistas também observam que os reservatórios estão aumentando de volume devido ao fluxo de hidrocarbonetos como resultado da precipitação, cuja quantidade excede seu fluxo através do solo. Em outro estudo, os cientistas relatam a descoberta de lagos fantasmas, piscinas rasas que evaporam ou drenam para o solo durante a transição de Titã do inverno para a primavera. Os pesquisadores também destacam que alguns dos lagos de Titã estão localizados a grande altitude. De fato, os dados mostram que esses lagos, como outros na região polar norte, longe dos grandes mares, têm uma altura de superfície líquida de várias centenas de metros acima do nível do mar. Portanto, provavelmente são alimentados por sedimentos locais. Além disso, foram descobertos rios com nascentes, canais sinuosos e deltas, lugares onde fluem riachos para bacias marítimas em Titã. De acordo com os dados de imagem, alguns dos rios de Titã têm um comprimento de canal de mais de 1000 quilômetros. Quase toda a massa líquida da Titã está concentrada em bacias e lagos marinhos, que ocupam uma área impressionante. Até 30 a 40% da área total de superfície deste corpo celeste. A evidência de grandes acumulações de meio líquido na superfície do satélite foi uma grande descoberta, que há muito confundiu os astrônomos. Mais tarde, foi mostrado que a brilhante região de Titã é uma enorme piscina de hidrocarbonetos leves e nitrogênio líquido, chamada Mar de Kraken. Por área de superfície, este reservatório imaginário é maior do que o maior mar inteiro salgado da Terra, o Mar Cáspio. Não menos interessante é o Mar Ligure, que é o maior reservatório natural de metano líquido e etano.
Além disso, uma nova análise dos dados da sonda Cassini mostrou que a parte central do Mar de Kraken tem até 300 metros de profundidade. Em 2014, a sonda fez medições em 3 áreas do Mar de Kraken. Observações de radar mostraram que na área do Golfo de Murray, um estuário na parte norte do mar, a profundidade chega a 85 metros. Entretanto, na parte central do Mar de Kraken, não foi possível alcançar o fundo, ou porque é muito profundo, ou a composição do líquido é diferente, pois absorve muitas ondas de rádio, tornando impossível captar o sinal refletido por baixo. Na verdade, a segunda hipótese é improvável, pois o líquido do mar está se misturando constantemente. Os cálculos mostram que, neste caso, a profundidade das regiões centrais do Mar de Kraken é de pelo menos 100 metros, e em algumas áreas pode chegar a 300 metros. No geral, o trabalho da Cassini forneceu informações precisas sobre a composição do ambiente líquido dos mares e lagos de Titã. Com base em dados de fotografias e simulações de computador, a composição líquida em Titã foi determinada como sendo 76 a 80% de etano, 6 a 7% de propano e 5 a 10% de metano, além dos elementos principais, apresentados como gases congelados, cianeto de hidrogênio, butano, buteno e acetileno estão presentes no líquido. O principal acúmulo de água em Titã é de natureza um pouco diferente da forma terrestre. Enormes depósitos de gelo superaquecido, consistindo de água e amônia, foram encontrados na superfície do satélite. Supõe-se que, sob a superfície, pode haver grandes reservatórios naturais, cheios de água líquida contendo amônia dissolvida. Neste caso, a estrutura interna do satélite também é interessante. Todas estas descobertas apontam para a existência de um ciclo fluido muito dinâmico no Titã. Como o ciclo hidrológico da Terra, o sistema hidrológico da Lua de Saturno tem variações sazonais. Além disso, os cientistas mencionaram a habilidade potencial desses lagos, observando a localização, tamanho e longevidade desses reservatórios de fluido de superfície. Os cientistas discutem há muito tempo a possibilidade de vida em Titã. Muitos pesquisadores pensaram que era impossível porque Titã está muito longe do Sol e, portanto, muito frio. Além disso, a atmosfera do satélite, além do nitrogênio, também é rica em metano tóxico, e não a água em Titã. Portanto, anteriormente, era considerado um lugar improvável para a origem da vida. Entretanto, o último estudo realizado por uma equipe de cientistas liderada por David Shalloway, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, mostra que a vida em Titã poderia ter se formado na ausência de água líquida. Os cientistas estudaram a composição química da Lua de Saturno e concluíram que o ácido cianídrico de Titã poderia criar as condições para o surgimento da vida. Sabemos que o ácido cianídrico é tóxico para os seres humanos. Ele é encontrado, por exemplo, na fumaça do tabaco e é liberado quando o poliuretano se decompõe. Entretanto, mesmo em nossos corpos, o ácido cianídrico pode desempenhar funções úteis. Por exemplo, é produzido por neurônios para melhorar a eficiência da transmissão do impulso nervoso e é secretado por leucócitos e contribui para a morte de micro-organismos prejudiciais. Como resultado das reações químicas sobre Titã, as moléculas de ácido cianídrico contribuem para a formação de polímeros, em particular as poliminas. Estes compostos orgânicos são capazes de absorver uma ampla gama de raios de luz, tornando possível absorver até mesmo aquela pequena quantidade de luz solar que penetra na atmosfera de Titã. Além disso, as poliminas podem se tornar a base para a formação de aminoácidos e ácidos nucleicos, à base de proteína e DNA. As poliminas podem existir em uma grande variedade de estruturas e desempenhar muitas funções, mesmo a baixas temperaturas, e especialmente sob condições de Titã. As poliminas podem, por exemplo, como os tijolos, servir como uma base catalítica para a passagem de reações químicas primárias.
As poliminas também demonstraram absorver a luz quando a atmosfera de Titã é mais transparente. Esta luz pode ser usada como fonte de energia para as reações. Os pesquisadores utilizaram e analisaram os dados obtidos durante a missão Cassini-Huygens. Os resultados da análise das amostras coletadas pela nave espacial permitiram aos cientistas realizar simulações computadorizadas dos processos, nas quais se descobriu que a polimina poderia realmente servir como um ponto de partida no caminho para a origem da vida. Os cientistas sabem que o ácido cianídrico, o predecessor da polimina, poderia desempenhar um papel importante nos processos da origem da vida em nosso planeta. Portanto, moléculas orgânicas, lagos e mares líquidos cheios de metano e a chegada de alguma energia solar à superfície sugerem a possibilidade de um ambiente no qual algum tipo de forma de vida exótica poderia se formar. Mas os pesquisadores enfatizam que suas descobertas são puramente teóricas e que nenhuma evidência direta foi encontrada na superfície da Titã. Portanto, é possível que a vida não exista nesse satélite de Saturno, mesmo em uma forma exótica não terrestre. Em outro contexto, no decorrer do estudo de Titã, os cientistas não apenas descobriram um grande número de mares e lagos contendo carbonatos líquidos, mas também descobriram compostos químicos pré-bióticos que poderiam, sob as condições certas, dar origem à vida em Titã. No entanto, alguns cientistas argumentam que a ausência de oxigênio na atmosfera de Titã é uma forte indicação de que não há vida na Lua. Certamente, a presença de oxigênio na atmosfera da Terra é uma clara diferença entre as atmosferas de Titã e nosso mundo oriental, mas nem sempre foi este o caso. Entre 3,8 e 2,5 bilhões de anos atrás, não havia oxigênio em nosso planeta. Os dominavam então a Terra. O ar estava cheio de metano, produzido por esses simples micro-organismos, e eles prosperaram pacificamente nos oceanos. Tem sido sugerido que às vezes a atmosfera de metano da Terra poderia formar a mesma névoa laranja que existe hoje em dia em Titã. Na verdade, tal atmosfera poderia ajudar o desenvolvimento da vida em nosso planeta, mantendo a temperatura da Terra mais ou menos constante e refletindo a maior parte da radiação ultravioleta do Sol, o que tem um efeito prejudicial sobre o DNA. Por outro lado, nitrogênio e metano são dois elementos químicos na atmosfera da Lua de Saturno que podem criar uma grande variedade de moléculas orgânicas. Sob a influência da radiação solar, esses elementos podem se decompor em átomos individuais, hidrogênio, nitrogênio e carbono, que podem então se reunir em uma variedade de compostos complexos que são depositados na superfície de Titã. Estes compostos são chamados de orgânicos porque contêm carbono, o principal bloco de construção para a formação da vida na Terra. Os pesquisadores querem saber como são esses compostos em Titã. Eles são semelhantes àqueles que contribuíram para o surgimento da vida na Terra? Se existe vida microbiana em Titã, é talvez a pergunta mais intrigante para os cientistas. Por um lado, falta um componente muito importante para a vida na superfície do satélite, a água líquida. Neste contexto, os cientistas acreditam que o metano líquido pode assumir as funções da água líquida em Titã. É bem adaptado a algumas formas de vida exóticas. Afinal, sabemos que organismos da Terra podem viver em condições absolutamente incríveis. Temperaturas extremas, alta radiação e sem água. Essas criaturas podem sobreviver ao ambiente hostil de Titã. Esta vida pode tomar a forma de micróbios e extremófilos no oceano inferior, ou pode tomar a forma ainda mais extrema de formas de vida metanogênicas. Como tem sido sugerido, a vida poderia existir nos lagos de metano líquido de Titã, assim como os organismos na Terra vivem na água. Esses organismos inalariam hidrogênio, H2, em vez de oxigênio gasoso, O2. O metabolizariam em acetileno em vez de glicose, e depois expirariam metano em vez de dióxido de carbono.
Além disso, a fim de revelar o que levou à emergência da vida na Terra, muitos cientistas buscam respostas para esta misteriosa questão, realizando experimentos em condições ambientais simuladas da Terra antiga em laboratórios. Uma e outra vez, eles tentam encontrar o catalisador para a reação que transformou a sopa primordial de matéria orgânica na excepcional biodiversidade que existe hoje. Mas o tempo de vida na Terra não é longo o suficiente para experiências de laboratório. É aqui que entra Titã. Muitos cientistas acreditam que este satélite poderia se tornar nosso laboratório virtual para a química pré-biótica que já existe há muito tempo. Tudo o que resta é a nave espacial Dragonfly, que voará para Titã dentro de 5 anos para descobrir os resultados dessas experiências em diferentes regiões geológicas do satélite. Deve-se notar que a libélula pousará na cratera Selk, onde uma abundância de compostos orgânicos poderia se misturar com fluidos líquidos na superfície por longos períodos de tempo, criando condições que poderiam sustentar a vida. Titã é um mundo parecido com o da Terra bilhões de anos atrás? Os cientistas têm motivos para pensar assim. Usando o instrumento libélula, eles tentarão descobrir a semelhança das reações químicas nas atmosferas dos dois mundos. É verdade que a grandes distâncias do Sol e no frio congelante, a água em Titã é preservada exclusivamente como gelo, e os hidrocarbonetos leves, principalmente o metano, desempenham o papel de líquido. Entretanto, simulações mostram que o impacto que criou a maior cratera de Titã poderia ter criado um lago quente cheio de água e matéria orgânica. Em particular, é possível que haja água líquida mais profunda sob a crosta gelada de Titã, que é estimada em centenas de quilômetros de espessura. É um mundo único, e sua dinâmica, teoricamente, permite até mesmo a existência de vida local, embora muito diferente da nossa própria. Na Conferência de Ciências Lunares e Planetárias, os cientistas demonstraram que a água das profundezas de Titã deve se misturar, pelo menos ocasionalmente, com hidrocarbonetos da superfície, criando um ambiente bioquímico favorável. Isto ocorre devido a rachaduras que aparecem na crosta do satélite devido a colisões com cometas e asteroides. Os pesquisadores simularam uma colisão que teria resultado na maior cratera de impacto de Titã, Menva, que tem cerca de 425 km de diâmetro e estima-se que tenha cerca de 1 bilhão de anos. Os cálculos mostraram que poderia ter sido causado pela queda de um corpo celeste com diâmetro de 34 km e uma velocidade de cerca de 7 km por segundo. A energia do impacto foi suficiente para trazer não apenas água à superfície, mas também um lago de água líquida, que congelou por 1 milhão de anos. Segundo os cientistas, isso poderia ser suficiente para o nascimento dos primeiros organismos primitivos e o desencadeamento de poderosos mecanismos de evolução biológica. Menva pode não ser o único. A aparência de outras grandes crateras poderia ser acompanhada pelo mesmo aquecimento e mistura de água e matéria orgânica. A própria missão Dragonfly da NASA, que deverá começar em 2027 e chegar a Titã em 2034, finalmente confirmará isto. Os cientistas já identificaram alguns possíveis marcadores da química pré-biótica, tais como compostos orgânicos e moléculas que se assemelham às que se pensava existirem no início da Terra. Assim, a libélula irá explorar se as condições são adequadas para a vida, estudando o ciclo global do metano, como a atmosfera interage com os materiais da superfície e onde a água pode se misturar com a matéria orgânica. Embora Marte seja definitivamente interessante do ponto de vista científico, nem todos os cientistas o consideram atraente como um habitat humano a longo prazo. No entanto, além do planeta vermelho, Titã representa o melhor lugar em nosso sistema solar, onde as condições para o assentamento humano autossustentável a longo prazo podem ser descritas como adequadas. Quando os cientistas falam sobre a possibilidade de vida fora da Terra,
Sua atenção se concentra geralmente nos planetas e satélites que reúnem pelo menos 3 condições para a possível formação de organismos vivos, a saber, calor, atmosfera habitável e água. Para começar, vamos deixar claro que Titã é uma lua que se parece mais com um planeta em muitos aspectos. Esta lua gigante é a única no sistema solar com uma atmosfera densa que é cerca de 1,5 vezes a pressão superficial da atmosfera da Terra. Nenhuma das outras 184 luas do sistema solar tem tal atmosfera. Como a Terra, a atmosfera de Titã é composta principalmente de nitrogênio. O nitrogênio constitui mais de 78% da atmosfera de nosso planeta. Titã é o único lugar no sistema solar, exceto a Terra, é claro, onde chove e se formam nevoeiros. A atmosfera densa de Titã é útil porque significa que você não precisa usar um terno espacial volumoso para você estar em Titã. Mas a razão principal é simples. A atmosfera de Titã nos ajudará a sobreviver. No espaço, a radiação é mortal. As partículas energéticas do Sol, e em particular os raios cósmicos galácticos, penetram nos tecidos humanos, causando câncer e comprometimento cognitivo. Para permanecer dentro dos limites atuais de risco de câncer da NASA, os astronautas podem viajar além da baixa órbita terrestre por um máximo de 200 dias. Uma viagem a Marte levaria mais de 600 dias. Mas estas partículas destrutivas não podem alcançar a superfície de Titã. Elas são absorvidas pela atmosfera, o que significa que é um ambiente seguro para os seres humanos. A atmosfera de Marte não é suficientemente densa para proporcionar proteção confiável para os raios cósmicos galácticos. As pessoas que vivem em Titã podem andar, ou melhor, saltar, pois a gravidade é 14% da Terra. Um pouco menos do que na Lua, é claro, com um terno para se manter quente. Titã é frio. A temperatura da superfície é de cerca de menos 180 graus. E as pessoas terão que usar respiradores para respirar oxigênio, porque a atmosfera é principalmente nitrogênio. A luz em Titã é um pouco fraca, como logo após o pôr do Sol aqui na Terra, por causa das partículas de névoa da atmosfera densa. As pessoas que vivem em um hemisfério de Titã, ainda de frente para Saturno, terão uma ótima visão do planeta anelado. Além disso, Titã é o único lugar no sistema solar, além da Terra, com líquidos estáveis em sua superfície. Titã tem rios, lagos e mares em sua superfície. No futuro, as pessoas poderão navegar nos lagos e mares que se encontram principalmente em latitudes mais elevadas. Além disso, é o único lugar no sistema solar, além da Terra, onde se sabe que existe o conhecido ciclo de fluidos. As nuvens caem à superfície da Lua e enchem os lagos e mares. Depois evaporam e desaparecem no céu. Acredita-se também que Titã tem um oceano sob o gelo, com uma salinidade semelhante à do Mar Morto. Por estar tão frio em Titã, toda a água é congelada e os lagos e mares são formados por metano líquido e etano. Estes hidrocarbonetos, como o gás natural aqui na Terra, são abundantes em Titã, não apenas nos lagos e mares, mas também na superfície e na atmosfera. A maior lua de Saturno, Titã, é um lugar verdadeiramente único. Um destino mais interessante do que a escolha padrão de Marte ou da Lua, ainda que Titã receba apenas cerca de 1% de toda a luz solar que a Terra recebe, e a temperatura mais alta na superfície do satélite seja apenas menos 180 graus Celsius. Assim, pela primeira vez na história do estudo do espaço extraterrestre fora da Terra, um corpo celeste foi descoberto com condições que se assemelham àquelas que prevaleceram no planeta Terra nos primeiros anos de sua existência. Tudo isso sugere que este é um corpo celestial que poderia ser um outro oásis de vida em nosso sistema solar. Estudos sobre a composição da atmosfera e o meio líquido do satélite de Saturno revelaram a presença de substâncias úteis necessárias para a vida dos organismos. Presume-se que, sob certas condições, organismos vivos possam ser encontrados nesta lua durante o estudo de Titã.
Neste sentido, o estudo do maior satélite de Saturno torna-se relevante. Entretanto, se Titã é tão bom e interessante, por que ainda não foi dominado? Porque a maioria das missões vai a Marte e à Lua. O problema é a distância. O tempo de voo para Saturno pode variar de 4 a quase 7 anos, dependendo da relação orbital com a Terra no momento do lançamento. Sem grandes avanços energéticos, isto significaria uma viagem extremamente longa para lá e de qualquer colônia em potencial. Além disso, há muitos obstáculos a serem superados, incluindo o estudo de como seres humanos viverão e trabalharão em microgravidade. Além disso, a produção de alimentos em Titã, através do cultivo de culturas, como fazemos aqui na Terra, não seria eficiente dado o baixo fluxo de energia solar que chega à superfície de Titã e a baixa eficiência da fotossíntese aqui na Terra. Os habitantes de Titã precisarão de biotecnologia e produtos não tradicionais. Talvez os futuros humanos em Titã sejam capazes de usar alguma forma de fotossíntese artificial. Só se pode esperar um avanço científico. Graças a estudos realizados na última década, a humanidade é confrontada com um objeto único no sistema solar. Acontece que Titã é o único corpo celeste além da Terra que se caracteriza por todos os 3 tipos de atividade. No satélite de Saturno, é observada uma atividade geológica constante, o que confirma sua animada atividade tectônica. A natureza da superfície de Titã também é interessante. Sua estrutura, composição e relevo falam pelo fato de que a superfície da Lua de Saturno está em constante movimento. Aqui como na Terra, sob a influência de ventos e precipitação, observa-se a erosão do solo, a alteração das rochas e a deposição de sedimentos. Além disso, a composição da atmosfera do satélite e os processos de circulação que ocorrem nele moldaram o clima de Titã. A descoberta de um enorme oceano de água líquida, 55 a 80 quilômetros abaixo do solo gelado, acrescenta Titã ao punhado de mundos em nosso sistema solar que poderiam abrigar um ambiente habitável. Além disso, os rios, lagos e mares de metano líquido e etano de Titã poderiam servir de habitat na superfície da Lua, embora qualquer vida lá seja provavelmente muito diferente da vida na Terra. Todas estas indicações falam a favor da existência da vida em Titã sob certas condições. Naturalmente, ela será uma forma de vida diferente dos organismos terrestres, mas sua própria existência será uma descoberta colossal para a humanidade. No verão de 2019, a NASA anunciou que o próximo alvo no sistema solar era o mundo único e rico em organismos de Titã. Para avançar a busca pelos blocos de construção da vida, a missão Libélula fará múltiplas excursões para explorar locais em torno da lua gelada de Saturno. Titã é um dos mundos mais parecidos com a Terra, e é a Lua que pode lançar luz sobre a história de nosso planeta natal e identificar os processos que provavelmente moldaram o desenvolvimento da vida. Embora ainda não haja evidências de vida em Titã, sua química complexa e seu ambiente único fizeram dela um destino para pesquisas adicionais, incluindo o fornecimento de pistas sobre como a vida poderia ter surgido em nosso planeta e a busca de evidências químicas de vida passada ou presente.